A CPI da Covid ganha novos desdobramentos com decisão da ministra do Supremo, Rosa Weber. A informação de Brasília, Levi Guimarães. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a convocação de governadores pela CPI da Covid. Ela atendeu a uma ação assinada por 17 gestores estaduais. Na decisão, ela afirma que governadores podem ser convidados, tendo a opção ou não de comparecer, mas não convocados, quando teriam obrigação de prestar depoimento. A ministra também pediu ao presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, que paute o processo no plenário virtual. O caso vai ser analisado entre os dias 24 e 25 pelos 11 ministros da Corte. O governador do Piauí, Wellington Dias, comemorou a suspensão. É uma vitória da democracia. Ela assegura o cumprimento de uma regra constitucional. É uma prerrogativa que tem por objetivo proteger não quem é prefeito, governador ou presidente, mas garantir um ordenamento legal, e nesse ordenamento não tem a CPI poder de convocação. O senador Eduardo Girão, do Podemos, lembra que o requerimento apresentado por ele para a investigação de governadores recebeu 45 assinaturas e pede a apuração da compra de respiradores pelo Consórcio do Nordeste. Girão faz fortes críticas à decisão de Rosa Weber. O Supremo Tribunal Federal mandou o Senado da República abrir essa CPI. E ele mesmo deslegitima, ele mesmo acaba por não deixar que a gente desenvolva o nosso trabalho. E a gente está vendo essa blindagem explícita que está acontecendo na CPI para não olhar para a corrupção. O despacho também rendeu críticas do senador Luiz Carlos Reins, do PP. Ele afirma que a CPI precisa continuar interrogando representantes dos estados e municípios. E vamos continuar fazendo as oitivas para ver se chega, mas principalmente o caminho do dinheiro, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal e os próprios colegas da oposição da CPI não querem que nós investigamos os bilhões de reais que foram jogados no ralo por prefeitos, governadores e secretários estaduais de todo o Brasil. Hoje, a CPI ouve o deputado federal Osmar Terra, suspeito de fazer parte do suposto gabinete paralelo. Para alguns senadores, ele seria um dos mentores intelectuais do grupo. Aliado do presidente Jair Bolsonaro, ao longo da pandemia, fez manifestações públicas minimizando impactos da Covid-19 e defendendo que a vacina não seria necessária para se chegar à imunidade de rebanho e controlar a circulação do coronavírus. Nesta segunda-feira, o vice-presidente da comissão, senador Randolfo Rodrigues, da Rede, se vacinou contra a Covid em Macapá. Logo depois, foi interpelado por um apoiador de Jair Bolsonaro. O homem usa o termo CPI da palhaçada e acusa o colegiado de perseguir o presidente. Randolph responde dizendo que Bolsonaro é responsável pelas mais de 500 mil mortes no país e o chama de assassino e genocida. Depois, o senador gravou um vídeo classificando o momento como uma agressão de um militante das milícias que andam pelo país. Nós não seremos intimidados. Continuaremos a luta que temos empreendido desde o começo, por vacina no braço para todos os amapaenses, para todos os brasileiros. E os responsáveis por nós termos mais de 500 mil de mortos, tenho certeza, iremos fazer de tudo para que paguem pelos seus crimes. Não adianta tentativa de intimidação. Não terão êxito. A CPI remarcou o depoimento de Carlos Wizard para o dia 30 de junho. A data foi acertada junto aos advogados do empresário. A oitiva estava prevista para o dia 17, mas ele estava nos Estados Unidos e não compareceu, alegando acompanhar um tratamento de saúde na família. O Wizard está na lista dos que passaram formalmente a condição de investigados pelo colegiado. De Brasília, Levi Guimarães. 47, o Diogo Schelp vai comentar. Sim, é evidente que a não convocação dos governadores, essa decisão do STF que impede que os governadores sejam convocados na CPI da Covid-19, enfraquece, esvazia essa que era uma das finalidades dessa CPI. A CPI tinha como objetivo investigar as ações e omissões do governo federal
na pandemia e especificamente o episódio do colapso de oxigênio em Manaus e também investigar o repasse de recursos federais para estados e municípios. Os municípios acabaram sendo deixados de lado, até pela impossibilidade, né, pelo grande número. Já os governadores ainda estavam ali na esperança, pelo menos do senador Eduardo Girão, de que eles pudessem ser investigados. Isso agora fica mais difícil, ainda que a CPI ainda possa tentar convocar secretários e outras autoridades dos estados para dar explicações.